Nesse vídeo a gente vai falar sobre Business Partner em RH. Opa, e aí, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa ser Business Partner em RH. A ideia basicamente é essa. Então, lembrando aí, se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe, registre aqui a sua opinião e principalmente deixe seu gostei. E também lembrando que agora estamos em áudio no Spotify também. Então, esse conteúdo aqui no YouTube vai estar no Spotify, mais uma plataforma para você consumir o RH Academy, tá bem? Então, espero aí que você curta este conteúdo. Bom, mas vamos lá, para o que de fato interessa. O que a gente vai ver aqui para tentar responder a pergunta o que significa ser Business Partner em RH. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é Business Partner em RH. Essa verdade aí é que esse é um termo em inglês, a gente vai compreender ele um pouquinho melhor. Vamos entender como que o papel do Business Partner vem mudando nos últimos anos. Vamos entender também qual que é o propósito do Business Partner em RH hoje. E eu vou dar algumas sugestões de quais são as habilidades que um profissional que quer atuar como Business Partner precisa desenvolver para o futuro, e eu diria para um futuro breve aí, tá? Nos artigos que eu lia, eles projetavam essas habilidades para um futuro, vamos chamar assim, 10 anos, então eu acho que vai acontecer um pouquinho antes. Então, por isso que eu estou falando aqui, um futuro breve, certo? Bom, vamos lá então. Para a gente entender de uma forma super simples e prática, o que é Business Partner em RH. Para responder essa pergunta, eu vou dar um passinho atrás e retirar o RH da minha pergunta. Business Partner, ou numa tradução literal, parceiro de negócio, normalmente é uma função numa empresa, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa numa posição consultiva. Então você pode ter business partner em finanças, business partner ou parceiros de negócio na área comercial e em RH também. Então na área de RH aí, essa nomenclatura ela surge na década de 90, se não me engano, tá? E agora entrando propriamente dito no campo do RH, quando a gente fala de business partner em RH, essencialmente são profissionais de RH, de gestão de recursos humanos, e aí que vem de várias áreas de formação, que trabalham numa colaboração bem próxima com os gestores da empresa, com os líderes de negócio de uma organização. E a intenção, o objetivo dessa colaboração próxima com esses líderes é desenvolver uma estratégia de gestão de recursos humanos que apoie de perto os objetivos gerais de uma empresa. Então a gente sai no racional do Business Partner de RH, a gente sai, entre aspas, da caixinha da operação e vai para a caixinha da estratégia. É um outro tipo de jogo, é um outro campo de jogo, é uma outra mentalidade, são outras habilidades que esse profissional precisa ter para ter sucesso nesse outro campinho de jogo, tá? Então aí quando a gente fala de Business Partner de RH, a gente tem algumas definições que geralmente se concentram em 2 pontos. Então, o primeiro ponto, vamos chamar assim de transações ou transacionais, ou seja, eu faço uma troca, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Estou falando aí, quando eu falo de transacionais, eu falo de processos e principalmente resolver, criar soluções para desafios envolvendo funcionários no dia a dia. Então, isso, vamos pensar assim, faz parte, mas não tão diretamente das ações do Business Partner, mas está ainda dentro do escopo. Normalmente essas funções mais transacionais estão na etapa, aí, vamos chamar assim, ou na base da pirâmide, que são as operações diárias, aquilo que a gente precisa fazer para conseguir o resultado que a gente quer. Vou dar um exemplo super simples. Eu quero melhorar a minha forma física e a minha saúde. Então eu preciso fazer exercício físico, ou seja, a operação diária é, sair de casa, caminhar 1 hora, sair correr, sair pedalar, sair nadar, sair para academia, qualquer coisa do tipo. Ou seja, são as operações diárias, são as transações que eu faço. Só que tem um outro racional, um outro princípio, vamos chamar assim, do Business Partner de RH, que a gente pode entender, na verdade, como as transformações. Tem transacional, transformacional. Então, transformacional é aquela ação muito mais estratégica com foco no médio e longo prazo e que basicamente trabalha na identificação das necessidades de mudança, na estruturação do plano e na promoção dessas mudanças.
Então, por exemplo, a empresa vai ter uma nova linha de produtos, né? Então hoje ela fabrica equipamentos eletrônicos, né? Hardware, né? Ou seja, a pessoa toca no negócio, mas ela vai começar a desenvolver o seu próprio software. Então, uma outra linha de produto. Então a gente tem que transformar, né, de apenas fabricar algo tangível para fabricar algo intangível, que é o software. Então há uma transformação, há uma mudança necessária. Então eu preciso fazer aí transações diárias, né? Operações diárias na direção desta transformação. Então a gente conecta essas duas coisas aí: transações, transformações, habilidades transacionais e transformacionais. Tá na continha aí, né, do que é ser um business partner em RH. Então vamos lá, né? Para retomar, para fechar e para se encaminhar para a parte seguinte. E quando a gente fala, né, de conceito de business partner, de novo, ele foi desenvolvido lá na década de 90 e desde lá até hoje, o papel do profissional business partner em RH, ele foi se tornando cada vez mais estratégico, menos operacional e menos tático. Então, espera-se, tá? Essa é a expectativa ou pelo menos deveria ser as expectativas, pensar assim, conceitualmente falando, que as empresas, quando criam uma posição de business partner em RH, elas esperam que a pessoa que ocupe essa posição tenha uma atuação mais estratégica, né? Seja um consultor interno de negócios, que resolva problemas de negócios, que atue junto com os líderes, com os gestores, tudo por meio de uma lente aí orientada por dados, por processos, por pessoas e assim por diante. Então, vai trabalhar nesta conexão aí entre gente, dados e objetivos de negócio, tá bem? Então, como, né, que o business partner em RH evoluiu? E aí a gente tem que entender, né, que nós estamos, vamos pensar assim, num momento de transição em que hoje, né, uma das principais barreiras que os profissionais de gestão de recursos humanos que estão na função de business partner em RH, que eles têm, né, a principal barreira que eles têm é a barreira da utilização do tempo. Deve estar aparecendo para você aí um slidezinho que eu montei, né, que baseado numa pesquisa da Gartner, e ela mostra aí, né, que durante uma semana média de trabalho de uma pessoa na posição de business partner, vamos entender assim, sei lá, 40 horas, tá? Segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, 1h30, 5h30, tá? Vamos pensar esse racional aí de semana média. A gente tem aí 19 horas, mais ou menos, lidando com problemas de funcionários, problemas de colaboradores, ou seja, 43% do tempo dessa semana média aí desse profissional está trabalhando em resolver problemas, né, de funcionários, de colaboradores. 16 horas, ou mais ou menos aí 36% do tempo está focado em realizar operações diárias, atividades transacionais, que a gente já falou anteriormente. Isso deixa só umas 9 horinhas aí para pensar, desenvolver e trabalhar em ações estratégicas, ou seja, 21% do tempo. Então, a gente já 80-20 aí, 80% do tempo, né, desses profissionais business partner é operação tática no dia a dia, nas transações, e apenas 20% na estratégia, né, no acompanhamento, na formulação, no desenvolvimento, na implementação, né, das estratégias. Então, essa é uma barreira aí para você que está nessa área, que quer evoluir até uma posição de business partner, ficar de olho, né? Porque, afinal das contas, a gente vai precisar talvez trabalhar mais com a cabeça e menos no dia a dia, e isso é um desafio, tá? Um desafio para todo mundo que trabalha aí nas empresas de uma maneira geral, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, para a gente se libertar dessas tarefas administrativas, tem um racional por trás, ou seja, a automação vai ter um papel significativo. Então, tem atividades que eu posso fazer, operacionalmente falando, tem atividades que eu devo fazer. Então, nem todas as atividades que eu posso, eu devo fazer. Mas todas as atividades que eu devo fazer, eu tenho que fazer. Então, quando a gente consegue separar essas atividades, fica mais fácil de decidir quais atividades automatizar. Então, por isso que é importante aí de você entender que é bem possível que algumas das suas atividades sejam automatizadas nos próximos 5, 10 anos. E a gente tem pesquisas também, né, que mostram que 34% da função de business partner em RH vai ser aumentado, ou seja, vai ter mais trabalho, né? Uma perspectiva de crescimento.
mas 10% das atividades diárias vão ser automatizadas nos próximos 10 anos. Então é uma carreira interessante, mas é uma carreira também que vai demandar de muita organização e planejamento pessoal, principalmente se você souber o que automatizar, tá? Então, quando a gente automatiza algumas tarefas, ou seja, torna automático, dá para um software, para um algoritmo, para um sistema fazer, a gente libera tempo para focar em coisas que de fato agregam valores para o negócio, né? Geram valor para o negócio como um todo, tá bom? E agora deve estar aparecendo para você aí também, se você está me ouvindo no Spotify, você não vai enxergar, mas você pode me assistir no YouTube, uma evolução, tá? 3 grandes etapas de como o Business Partner em RH evoluiu lá da década de 90 até hoje, pelo menos. Então a gente tinha lá no início, sei lá, década de 90, década de 50, vamos pensar assim, o RH 1.0, tá? O RH 1.0 é o RH que ele tinha foco de novo na transação, na operação, no dia a dia. E ele era conhecido ou visto numa empresa como basicamente um fornecedor de serviços para todos os colaboradores. Então a pessoa tinha um problema, vinha no RH. E muitas empresas ainda entendem, têm essa visão assim, você tem um problema, funcionário, você, colaborador, tem um problema, vai no RH, passa no RH que ele resolve. Está trabalhando na perspectiva do RH 1.0. Operação diária, resolvendo problemas diários, sem estratégia, né? Do RH 1.0 para o RH 2.0, a gente ainda tem, vamos pensar assim, um foco na transação, um foco em algumas operações, mas a perspectiva muda um pouquinho de resolver problemas dos colaboradores para ter, vamos pensar assim, uma estrutura de serviços direcionadas para gestores de primeira linha. Então é o gestor de uma equipe, tá? O gestor de outras pessoas. Então a gente começa a olhar para esse gestor aí no RH 2.0. Então se preocupa um pouco mais com eficiência, se preocupa um pouco mais em criar relatórios e reportar notícias, informações para a organização, auxilia um pouco mais na avaliação de desempenho deste gestor para que esse gestor consiga gerenciar melhor a sua equipe, por consequência a sua equipe tenha um melhor desempenho, por consequência a empresa tenha um melhor desempenho, lucratividade, resultado, crescimento e etc. Então aí a gente está falando da caixinha, né? RH 2.0. E aí andando mais um pouquinho a gente tem o RH 3.0, que aí é uma migração interessante, muito mais próxima da função, entre aspas, ideal, né, do Business Partner, ou seja, vai trabalhar aí, né, conectando a expertise, a experiência, a inteligência, né, o conhecimento de gestão de recursos humanos com a visão de negócio. Então a gente trabalha muito mais numa função consultiva, de aconselhamento, focada na estratégia, líderes gestores de negócios. No artigo que eu li, falava em líderes sêniores, né? Ou seja, o cara que está lá no topo da pirâmide. Então, começa a olhar ou pensar em serviços ou soluções para problemas da alta gestão do negócio, né? Ou seja, como que eu crio uma estratégia de pessoas para criar uma nova unidade no norte do país. É um problema de negócio grande, né? Então, para conseguir resolver esse problema, eu preciso agir com antecedência. Eu não posso ficar focado na transação do dia a dia. Você consegue perceber essa diferença aí? Então, aí também tem um outro item, né, que é o Business Partner, vamos chamar assim, de RH, atuando como, entre aspas, um coach, não entrando assim naquela vala comum, né, que a gente infelizmente caiu no Brasil do termo coach, mas atua como uma pessoa, pensando assim, como que a gente resolve esse problema, né? Principalmente fundamentado em dados, olhando sob a perspectiva de resolver problemas, porque identificar problemas é, em teoria, a parte mais fácil, né? Resolver o problema que é a mais difícil. E aí, usa esses conhecimentos, essas habilidades de gestão de recursos humanos, conhecimento técnico, né? Essa expertise técnica e conhecimento em dados para criar oportunidades e alavancar, digamos, as potencialidades das forças de trabalho. Isso tudo a gente já está no campinho de jogo, vamos chamar assim, do RH 3.0, certo? Então, essa aqui, de uma maneira bem objetiva, apesar de que eu achei que ficou um pouquinho extenso, é a evolução do RH 1.0 para o RH 2.0 para o RH 3.0, certo? Mas vamos lá, né? Agora terceira perguntinha que a gente tem que responder, na verdade, desse vídeo é qual que é o propósito do Business Partner em RH hoje? Aí eu estava lendo uma entrevista, né, que o Dave Ulrich, cara, ele é muito bom, assim, recomendo que você acompanhe o conteúdo desse cara, Dave Ulrich, vou deixar aqui nos comentários, na descrição e tudo mais, né? Ele fala sobre as expectativas, né, que existem em relação a ter um business partner na empresa. E uma das coisas que ele fala que é interessantíssima, né, que
uma das grandes dificuldades é explicar, né, que quando a gente atua em Business Partner de RH, não é simplesmente atuar em, entre aspas, gestão de recursos humanos. Sabe? A atuação é sobre criar valor para as principais partes interessadas que o RH tende a ter interação para que a empresa seja capaz de vencer no mercado onde a empresa está. Então, quando a pessoa assume a posição de business partner, ele está no papel de business partner, ele não vai fazer atividades de RH. Né? O trabalho não é para o RH do RH. Ele é muito mais amplo, é uma visão muito mais conectada e principalmente é criar valor. Tá? Esse é um racional, é um princípio importantíssimo de se ter em mente aí, né? Propósito do business partner RH hoje. Então, o objetivo final, né, a razão de existir, é criar valor para o colaborador, é uma das partes interessadas com as quais o RH tem contato, e também para a organização, porque se a gente não tem valor para a organização, através do alcance dos objetivos que a empresa quer, não tem como criar valor para o colaborador. Eu até posso criar valor para o colaborador sem olhar para a organização, mas essa conta não vai fechar, em algum momento essa empresa vai fechar, vai quebrar, vai ter que, enfim, fazer reduções drásticas aí. Então, esta é a grande dificuldade aí quando a gente olha, né, propósito do business partner em RH hoje, beleza? E aí, a gente passa, né, tem um artigo bem legal, deve estar aparecendo para você aí na sua tela, né? Ele fala que para a gente criar essa relação causa-efeito, ou seja, eu penso, crio, desenvolvo, implemento boas práticas de gestão, ou seja, práticas de gestão eficientes, e aí eu não falo só de gestão de pessoas, gestão comercial, gestão de marketing, gestão de operações, gestão financeira, incluindo também gestão de recursos humanos. Então, crio práticas de gestão eficientes. Essas práticas de gestão eficientes, em teoria, agora aqui trazendo a visão, né, o princípio, o olhar do Business Partner RH, tendem a gerar uma satisfação dos colaboradores. Tá? Essa satisfação dos colaboradores tende a se traduzir numa satisfação dos clientes, que, por consequência, tende a se traduzir em uma lucratividade e crescimento, que é o que a empresa quer. Então a gente estabelece esta relação de causa e efeito aí, pelo menos esse é o propósito aí, né? A razão de atuar do Business Partner em RH hoje, tá? Então, se você não está atuando com este foco hoje, está na função de Business Partner, recomendo fortemente que você comece a olhar de uma maneira mais crítica para o que você está fazendo e comece a fazer as mudanças necessárias para realizar esta transação aí, ou melhor, esta transição, para olhar para a lucratividade. É como que eu conecto prática de gestão, satisfação, colaborador, cliente e lucratividade do negócio, certo? Então aí, agora, né, a gente já está se encaminhando para a última parte do nosso vídeo. A pergunta seguinte é, qual que é, né? Quais as habilidades, vamos pensar assim, que um profissional da área de RH precisa desenvolver para ocupar um papel de business partner no futuro e ter um bom desempenho aí, né? E aí a gente fala que quando a gente trata, né, de focar nos negócios hoje, as empresas, de uma maneira geral, elas relatam que só 19% dos profissionais de RH exibem a habilidade que é visão de negócios, entender de negócios. Esse é um dado, obviamente, dos Estados Unidos. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, que, na minha opinião, é um mercado de trabalho mais desenvolvido, mais tecnologia, mais focado em desenvolvimento de negócios de uma maneira geral, se lá eles falam que só 19% dos profissionais de RH têm essa visão, essa perspicácia de negócio, bem possível que aqui no Brasil a gente tenha mais oportunidades ainda, bem possível que esse número seja menor, né? Ou seja, menos profissionais têm essa perspicácia de negócio. E ainda, segundo, né, os dados da pesquisa que eu levantei, aí a gente tem 16% desses RHs Business Partners, eles focam em aconselhar gestores e líderes. Então, menos ainda, tá? Então, 19% tem olhar no negócio e só 16% focam em auxiliar gestores aí a melhorar os seus resultados. Então, se lá tem muita oportunidade, eu tenho certeza que aqui no Brasil também, tá bom? Então, vamos adiante aí. Quais são as habilidades aí que um profissional vai precisar desenvolver para, digamos, estar bem empregável no futuro como um business partner? E aí eu dividi em 3 categorias, com alguns itens aí, né? Via de regra, 3 itenzinhos dentro de cada uma das categorias. Então a primeira categoria, se você está me assistindo, você está vendo, está compartilhando essa tela. Se você está me ouvindo aí no Spotify, não tem problema. Se vai ouvir, eu vou esclarecer para você ao máximo. A primeira categoria é o que eu estou chamando aqui de orientação por dados. Antes de eu entrar aqui nesses detalhes, quero fazer
no apontamento. Essas categorias aqui, elas não eliminam você conhecer o ciclozinho da gestão de recursos humanos, que é recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e avaliação de desempenho. Ou seja, é tudo isso que a gente já precisa saber, quem trabalha na área, mais essas categorias aqui, para justamente utilizar isso aqui para melhorar o cerne da nossa atuação, tá? Então, voltando aí, primeira categoria aqui, eu entendi, que eu pesquisei, aí é orientação por dados, ou seja, data-driven, né? RH data-driven. E aí, como que a gente começa a desenvolver esta orientação por dados? Um caminho é melhorar ou desenvolver pensamento analítico, o outro caminho é para justamente melhorar o planejamento da força de trabalho e, por consequência, também você pode desenvolver aí análise de dados ou letramento em dados, ou seja, simplesmente se familiarizar com bases de dados, planilhas de Excel, e saber olhar analiticamente isso e tentar criar, extrair informações desses dados. Então, orientação por dados basicamente é isso. Aí eu acho que você já tem 3 bons pontos de partida para começar a desenvolver essas habilidades. Depois disso aí, né, a categoria número 2, a gente tem aí a criação de experiências, e aí por criação de experiências a gente já olha, né, dentro do nosso campinho de jogo enquanto gestão de recursos humanos, uma das coisas que você pode usar para criar boas experiências é aprender um pouco mais sobre design centrado no usuário, assim, o que aquele usuário precisa e como que eu desenho, né, crio uma experiência que vá ao encontro daquilo que ele precisa. Implementação desta experiência criada ou desse design de experiência. E aí também a gente volta para alfabetização digital, ou seja, utilizar ferramentas digitais, saber utilizar ferramentas digitais para desenvolver no futuro, né? E a alfabetização digital aqui, para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo, não é saber usar o Word, Excel e PowerPoint, tá? Isso aí já está na conta há muito tempo. Então é você saber utilizar sistemas, é utilizar dados, é utilizar sistema estatístico, programa estatístico, você utilizar recursos aí para edição de vídeo, para gravação, sabe? É muito maior do que o pacote Office básico, tá? Vai muito além a alfabetização digital, tá? E a categoria número 3, aí mudando já para a categoria número 3, que eu tô, pela pesquisa que eu fiz aqui, tô trazendo como foco em negócios, ou entre aspas, business focus, acho que é assim que fala, tá? Mas o que eu quero dizer com um foco em negócios e como que você pode começar a desenvolver esse foco em negócios? Bom, é uma visão organizacional sistêmica, entender como marketing, publicidade, vendas, comercial, operação, financeiro, RH, controle de qualidade funcionam integradamente, tá? Sistematicamente e sistemicamente. Entender também de gestão de, entre aspas, stakeholders ou partes interessadas. Então, quando você entende quais são os stakeholders, vamos chamar assim, e de que maneira você pode impactar positivamente esses stakeholders ou estas partes interessadas, você vai ter foco em negócio, né? Parte interessada é o colaborador, parte interessada é o gestor, parte interessada é o cliente, parte interessada é o acionista, é o dono da empresa, tá? Então, como que a gente cria uma solução, uma iniciativa que vai ao encontro de toda essa galera aí? Isso é uma coisa aí que está conectada com foco em negócios, tá? E por fim, a gente tem aí, né, o storytelling, né, que é saber criar histórias de uma maneira que as pessoas tenham interesse em ouvi-las, né? Porque a gente está falando de compartilhar esses dados. Então, se a gente voltar aí, categoria 1, 2 e 3, ou seja, orientação por dados, categoria 1, criação de experiências, categoria 2, e foco em negócios, categoria 3, todas elas, no fim das contas, vão cair em algum tipo de apresentação, em algum tipo de história que você vai precisar contar para chamar a atenção dessas pessoas, tá? Então, a ideia basicamente é essa aí, né? Então, essas aqui na minha avaliação são algumas das habilidades que um Business Partner em RH precisa desenvolver para estar apto para desempenhar muito bem a sua função no futuro. E minha sugestão aí, quanto antes você começar a desenvolver isso aqui, melhor vai ser para você profissionalmente falando, para a sua carreira, certo? Bom, então eu espero que você tenha curtido aí esse vídeo aqui no RH Academy, ou esse áudio, caso você esteja me escutando em formato de áudio no RH Academy. Espero que eu tenha resolvido e tirado muitas dúvidas, espero que você realmente tenha gostado. Lembrando que se você é novo por aqui, está no YouTube, se inscreva, cara, deixa um comentário aqui, né? Dá um joinha, compartilha com as pessoas com quem você conhece. Se você está me ouvindo no Spotify, avalie esse episódio, avalie o podcast, avalie o videocast, agora
tem vídeo também no Spotify e principalmente compartilha para outras pessoas, né? Acho que é bem legal quando esse compartilhamento ele chega a mais pessoas, porque dificilmente isso aconteceria se não fosse por você que está me assistindo ou que está me ouvindo. Então é muito importante isso, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho das soluções do RH Academy, seja para empresários ou seja para profissionais de gestão de recursos humanos, acesse o rhacademy.com.br, lá tem bastante coisa legal. Em breve aí a gente vai ter novos produtos, novos cursos e tudo mais, então acho que vai ser interessantíssimo aí para você, tá? E eu acho que era isso aí para esse vídeo de hoje, para esse áudio de hoje. Eu te vejo numa próxima oportunidade, num próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau!